Boa noite a todos. Eu imagino que daqui a um pouco entrem mais pessoas. Antes de qualquer coisa, agradecer a presença de todos vocês. E ao apresentar a Romy, cujo nome é Romy Schneider Nasser, ela é médica veterinária, conheço a Romy há muitos anos, nós nos conhecemos há muitos anos. Ela é formada em veterinária em Campo Grande, mas, independentemente disso, a gente já teve várias vezes que se cruzou pela vida dentro da nossa profissão. Ela, além de ser médica veterinária, ela é médica veterinária integrativa, fez alguns cursos de pós-graduação, dentre os quais, ligados a esse tema, um deles é de terapias bioenergéticas e o outro de florais frequenciais. Então, Romy, a palavra é sua. Obrigada, Edgar. Esse muito tempo, mas só ele que fica de cabelo branco, viu? Nós vamos conversar sobre terapia de frequências. É um assunto relativamente novo para todos nós, mas eu tive a possibilidade de conhecer um dispositivo quântico que utiliza a terapia frequencial e partilhei com o Edgar e a gente tem partilhado com algumas pessoas porque a gente teve, assim, resultados impressionantes como terapia, utilizando em nós mesmos, na nossa família. Particularmente, eu utilizei muito para minha mãe, quando ela teve um problema de hipertensão, mas também para os meus, começando com os animais de casa e depois trabalhando com isso. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente começar a conversar sobre ele e mostrar um pouquinho para vocês sobre o que é a terapia de frequência. Então, a qualquer momento, se quiserem escrever no chat, no final da apresentação, a gente tenta tirar a dúvida de vocês, conversar mais sobre isso, se alguém quiser também falar alguma coisa sobre o assunto, esteja à vontade. A gente, como eu disse no começo, é bem informal para que a gente possa interagir bastante e que possa ser útil para todos nós. Então, a gente começa falando sobre saúde holística, e esse termo holístico, hoje a gente fala muito sobre integrativo, integral, que é o que abrange todos os aspectos da nossa saúde. E isso quer dizer emocional, mental, espiritual. Então, o bem-estar e a vitalidade que a gente vai conversar aqui é sobre todos esses aspectos, desde o nosso emocional, passando pelo físico, pelo mental e pelo espiritual. Eu coloco, eu gosto bastante dessa frase atribuída ao Einstein, porque ele foi um dos principais, o principal ser humano, o principal cientista que começa, através das pesquisas, das percepções dele, a mudar completamente o rumo da medicina há muito tempo atrás, da física principalmente, né, que a gente conversa, a gente sempre associa a física quântica com Einstein, porque antes a gente tinha a física ligada à parte química, que vem com Newton até então, e Einstein começa a enxergar de uma forma diferente. E a partir dele, a gente teve centenas de cientistas, muitos premiados com prêmio Nobel pelas pesquisas, e agora, cada vez mais atual, a física quântica hoje chega a todos nós, que somos um público que a gente pode considerar, entre aspas, como leigo, mas de uma forma mais fácil de compreender,
É claro que ela é muito mais complexa, a física quântica, mas a gente consegue levar os conceitos dela para o nosso dia a dia e começar a enxergar o que é saúde, o que é doença, qual é a capacidade da mente do ser humano através do pensamento, a partir do que o Einstein começa a enxergar e começa a perceber que é muito mais amplo, que aquela física anterior, que não é antiga, mas é anterior, ela não consegue explicar tudo. É claro que muitas das leis da física de Newton são válidas, mas algumas já não conseguiam mais ser explicadas por ela. Então, ele coloca que nós somos ondas sonoras e de luz desacelerada, ou seja, numa velocidade diferente da luz, um feixe ambulante de frequências sintonizadas no cosmos. Nós somos almas vestidas com vestimentas bioquímicas sagradas, e nossos corpos são os instrumentos pelas quais as nossas almas tocam sua música. Então, ele associa o nosso organismo físico com os acordes da música, ou seja, somos movidos por frequências. São as frequências que permitem que todo o nosso sistema funcione. Então, a partir daí a gente começa a entender a nossa saúde como como harmoniosa, ela tem que ter uma frequência harmônica para poder funcionar. E, nesse contexto, vem também Tesla, falando sobre energia, sobre vibração, sobre frequência, e esse enunciado de Tesla, todos os que começam a olhar para isso, para esse lado de terapias de frequências, tem sempre esse enunciado muito vivo na mente, que é: se pretende descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E Tesla vem enxergando muito mais além. Ele começa a olhar, inclusive, para a eletricidade, para a energia, de uma forma diferente, e ele olha para o futuro já antecedendo tudo o que a gente hoje já utiliza de uma forma tão corriqueira, que é a celular, que é o telefone sem fio, que é a eletricidade sem fio, ou seja, tudo que a gente tem hoje de tecnologia que usa Wi-Fi, ou que é com essa conexão à distância, Tesla já vem como visionário, como enxergar isso, e aí a gente começa a juntar como pequenos quebra-cabeças o que o Einstein fala, o que Tesla fala, e aí alguns outros que a gente vai conversar daqui a pouquinho. A gente começa a enxergar que o mundo já não é aquela matéria densa que a gente imaginava que só existe se os nossos 5 sentidos conseguem visualizar. E é nesse momento que começa a voltar para nós as terapias, a medicina e os enunciados da medicina oriental, que foi desconectada da medicina ocidental conforme a medicina foi andando, caminhando, conforme foi entrando a indústria farmacêutica, conforme foi entrando num contexto comercial, a necessidade de realmente tratar a doença e não o doente, não olhar para o ser como a saúde que ele precisa para estar equilibrado, e sim o que se precisa fazer em relação à doença. E aí vem uma medicina anti-inflamatória, antibiótica, antitérmica. Então, trata-se a doença, mas não se busca a harmonia, que a medicina oriental já tinha trazido conceitos milenares.
E hoje o caminho da medicina, o caminho das terapias começa a voltar para esse encontro das duas medicinas, da forma de olhar o ser integral, então essa forma holística novamente. Então, os conceitos, a gente começa a perceber que aqueles conceitos da medicina oriental, ele tem um nexo para enxergar a física e o organismo de uma forma mais quântica. E aí a gente percebe que não é só de uma forma que a gente começou a associar como se ela fosse espiritualista, mas a ciência começa a olhar para a espiritualidade e a gente percebe que o caminho cada vez mais vai ser a junção dessas duas alas, dessas duas asas, que é a medicina e que é a espiritualidade. Então, já existem médicos que se colocaram à frente disso, escrevendo livros, já existem universidades que permitem que se possa ensinar sobre medicina e espiritualidade nas universidades, inclusive em Harvard. Então, a gente começa a olhar que é necessário essas duas vertentes para que a gente possa olhar o ser humano de uma forma integrativa, porque a forma como a medicina foi conduzida já não servia mais para encontrar formas dessa harmonia do ser humano se equilibrar sem que o emocional, o espiritual, estivesse associado ao físico. Então, a gente começa para poder entender de terapia frequencial, para falar de frequência, entender como é que o que é isso? O que é terapia de frequência? A gente tem que ir lá do macro até o micro, ou seja, a gente vai olhar lá como se a gente estivesse com uma grande lupa olhando de cima do universo até chegar no mais ínfimo universo do átomo. Então, de tecidos e órgãos que são formados por células, por moléculas, por átomos. A física chegou nas partículas subatômicas, que se achava até pouquíssimo tempo que era o menor tamanho do que poderia existir, da menor partícula subatômica. Mas aí se percebeu que em volta desse núcleo, desse átomo, que se achava que era a menor partícula, existe um espaço vazio. Inicialmente, que se acreditava vazio, mas começa a se perceber que ele é preenchido de uma matéria que a gente acha que é vazio, porque a gente ainda não tem instrumentos suficientes para analisar que matéria é aquela que está ali. Então, o cientista nos mostra que ali dentro tem energia. E aí, de acordo com o que veio do enunciado de Einstein, então, da massa e da energia, então ali tem uma energia que a gente ainda desconhece, e daí o enunciado da física quântica extrapola para toda a nossa vida. Então, não existe espaço vazio, o universo não está vazio, ele está preenchido com uma energia. Essa energia, ela carrega, ela emite uma frequência que vibra em faixas, que a gente pode ser por hertz ou microfrequências, que movimenta todo o universo, todos os corpos. Então, a gente começa a entender que todos nós estamos imersos nesse espaço, assim como os peixes, quando a gente começa, se a gente quiser fazer uma projeção, como os peixes estão envoltos na água e eles não conseguem nem perceber que eles estão dentro de uma matéria que para eles não existe porque eles não conseguem ver. Então, a física começa a fazer com que a gente comece a fazer analogias para poder compreender que são esses espaços vazios, o que tem ali dentro. E é esse direcionamento que as terapias de frequência, é nesse contexto que a terapia de frequência vai atuar. Esse espaço
universal, onde todos estamos inseridos, onde todos nós estamos conectados, seres humanos, seres vivos não humanos, todos nós estamos conectados. E as leis que a física quântica traz para a gente olhar, projetar para o dia a dia, é esse efeito da não localidade, ou seja, não é necessário que dois corpos estejam juntos para estarem conectados ou não. A conexão pode ser à distância, através do pensamento, que é a nossa grande ferramenta, é o grande estudo desse momento e dos próximos anos, é o estudo da nossa mente, da mente humana, e a capacidade do pensamento, qual é a força desse pensamento, que é uma frequência, que emite uma vibração, que ainda não consegue ser palpável, porque ainda não se desenvolveu completamente os equipamentos, os instrumentos para que a gente possa codificar, mas esse campo todo, ele pode ser chamado de campo morfogenético, como foi chamado por Robert Sheldrake. Robert Sheldrake é um biólogo inglês, e que ele nos diz que todos nós estamos conectados nesse campo morfogenético, e que, inclusive, esse campo de informação é onde estão colocadas todas as leis da natureza. E é esse campo que direciona toda a vida. É esse campo que dá o primeiro start, inclusive, para a formação dos corpos, para que as células saibam como se conectar, como se formar, e que a medicina oriental fala da primeira formação dos meridianos a conduzir a nossa formação física, pode ser chamado de campo universal, de prana, ou fluido cósmico, fluido universal, onde todos nós estamos inseridos. A terapia de frequência, ela vai atuar nesses campos, através desses campos, com as informações destes campos. O Robert Sheldrake começa a estudar bastante sobre telepatia. Ele escreveu vários livros, mas um deles que a gente acaba estudando bastante como veterinários e como estudiosos da parte de terapias de frequências, é um livro que se chama Os Cães Sabem Quando Seu Dono Vai Chegar em Casa. Eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ler ou teve contato com o livro, mas ele começa a coletar depoimentos no mundo todo. Ele se coloca nesses últimos 30 anos estudando sobre isso, e ele faz um estudo que, quando os donos saem para viajar e vão para outras cidades, outros países, eles colocam câmeras em casa. E quando o dono, aleatoriamente, decide voltar para casa, não necessariamente numa data marcada que estava, mas quando ele decide voltar, e os experimentos eles colocam para ser aleatório, boa parte dos animais já se posiciona perto da porta ou numa janela, esperando que o dono volte. E ele faz essa coleta, esse experimento, com um N tão grande, que é incontestável, e a distância tão grande do dono, que não dá para se dizer que o cão tem uma audição maior que a nossa, um olfato mais sensível que o nosso, porque a distância é tão grande, são países, são cidades diferentes. E ele começa a dizer nessa conexão, através da telepatia, mas principalmente ligadas por um elo muito grande, que é o elo do sentimento. Ou seja, existe algo que nos conecta afetivamente, assim como as mães, às vezes, falam, a mãe tem intuição, sabe que alguma coisa pode acontecer com o filho, ou sabe que aconteceu com os filhos antes que a notícia chegue, porque existe um elo maior de conexão, esse elo afetivo, esse elo através do amor. E é muito interessante, é muito importante que a gente compreenda sobre isso, porque essa, mais uma vez,
vai ser a terapia do futuro. Esses elos de conexão, o que nos liga a todos e nos faz compreender a nossa responsabilidade com todos que a gente tem à nossa volta, que é aquilo que a gente emite, é aquilo que a gente vibra, é o que a gente atrai. E a frequência, a vibração, nada mais é do que essa conexão, que pode ser harmoniosa ou pode ser deletéria. Então, eu posso atrair aquilo que eu estou vibrando por conexão, por espelhamento, ou eu posso me desconectar daquilo porque aquilo não me serve, não é harmonioso comigo. Então, a gente começa a associar, a compreender o porquê que a gente está falando que terapia de frequência envolve o físico, o emocional, o espiritual, porque toda essa conexão, tudo isso está conectado. Então, as relações biofísicas, ou seja, a gente compreende, quem atua na área da medicina compreende as reações bioquímicas que o organismo precisa. As mesmas reações bioquímicas que nos trazem os medicamentos. Acho que tem só um microfone aberto. Mas a biofísica, a física quântica, ela vai falar das reações biofísicas. E isso, por que eu trouxe para a gente compreender? Porque o nosso pensamento é uma reação biofísica. A velocidade com que ocorre essa transmissão do pensamento é infinitamente maior do que uma reação bioquímica. Então, os cientistas começam a perceber que existem coisas, existem reações físicas que a gente não consegue mais explicar por uma reação bioquímica, pela velocidade com que acontece. Então, as reações biofísicas são o que movem, são o que nos faz compreender a telepatia, que é essa conexão pensamento a pensamento, a gente começa a entender que o pensamento, ele tem uma frequência, como a gente já conversou antes, que logo, logo vai ser possível se medir, se codificar o pensamento, quando a gente tiver instrumentos suficientes para isso. Mas o pensamento, ele leva uma informação que vai ser ressonante com qualquer outro corpo energético, com uma outra pessoa, com o nosso próprio sistema. O nosso pensamento, que é o principal motor gerador das reações hormonais do nosso corpo, ou seja, é quem dá o start de liberar o cortisol, é quem nos dá a sensação de bem-estar com as serotoninas que a gente consegue liberar, ou que nos entristece tanto e que permite que entremos numa tristeza profunda e na depressão. Então, a força do pensamento, disparando todas as reações biofísicas do nosso corpo. E dentro disso tudo, é muito importante que a gente compreenda também o que hoje se estuda muito, que se chama dos biofótons, ou seja, essas partículas minúsculas que são trazidas, são emitidas através do Sol, e que permitem, que disparam esse estímulo elétrico e eletromagnético de todas as reações do nosso corpo. Então, a gente vai estar falando de terapia de frequências, do pensamento, da informação, das frequências. O Healy, então, é um dispositivo desenvolvido na Alemanha por um cientista que já trabalhava há alguns anos produzindo um equipamento que chamava Time Waver, um equipamento emissor de frequências para terapias. Então, é um equipamento que é um dos mais vendidos na Europa para terapeutas, para fazer tratamento de saúde através da terapia de frequências.
Na Europa, ele é considerado como um medicamento, um equipamento médico, e cada país tem a sua norma, a sua regulamentação. Então, nos Estados Unidos, ele já foi aclarado pelo FDA, ou seja, ele está em fase de liberação para equipamento médico, mas ele já é permitido a utilização terapêutica. O cientista que desenvolveu o Healy, ele já tinha feito, então, um equipamento de uso terapêutico em clínicas, mas a missão, o objetivo dele era fazer com que essa terapia de frequência fosse acessível cada vez mais a todas as pessoas, e que cada um pudesse utilizar a terapia de frequência como um autorregulador, como um harmonizador do organismo. E aí ele utiliza muitos conceitos da homeopatia, da medicina oriental, porque ele viveu alguns anos na Índia como monge, muito tempo trabalhando com meditação, então ele traz toda a filosofia oriental e esses cuidados com a saúde para dentro dessa terapia do Healy. Tanto é que depois eu vou mostrar para vocês muitos programas que ele utiliza para avaliar a energia do organismo, porque a gente vai estar falando aqui de frequência do nosso corpo energético, que é o que o Healy vai fazer, mas com muitos conceitos da medicina oriental. Então, o conceito é o mesmo que veio do Dr. Bach, que desenvolveu os florais de Bach, que era médico homeopata, inglês, que é a filosofia do cura-te a ti mesmo, ou seja, a cada um buscar o autoequilíbrio, a autorregulação através do bem-estar físico, emocional e espiritual. Mais uma vez, a integração de todos esses conceitos presentes na intenção da cura, na intenção do equilíbrio, na intenção do ser integral, de olhar para a saúde, de buscar o ser saudável e não o foco na doença. Então, como é que ele foi desenvolvido? Como é que o Marcus Schmidt, que é esse alemão cientista que desenvolveu o Healy, como é que ele projeta e entrega para que possa ser utilizado por cada vez com mais facilidade para as pessoas, sem que elas tivessem que passar necessariamente para poder utilizar por um médico, por um terapeuta. É claro que nada disso exclui a medicina tradicional. A gente está falando de terapia bioenergética, do mais sutil para o mais denso. Então, basicamente, vai funcionar de duas formas, através daquele campo universal que a gente já falou, com um sensor de biorressonância. Então, ele desenvolve um scanner que vai fazer a leitura do nosso campo energético, vai analisar quais são os pontos mais necessários de harmonização do nosso campo bioenergético, mas ele também desenvolve o mesmo aparelho com a possibilidade de tratar mais fisicamente, mais intensamente o corpo físico, através do que ele chama de microcorrentes. E até essa análise das microcorrentes, que são através de eletrodos conectados no nosso pulso, para atuar na polaridade da célula. Então, ele vai fazer uma análise do que precisa através do scanner, e aí, com essa análise, eu sei o que eu preciso, no que esse momento meu corpo está precisando, eu vou conseguir utilizar de uma forma mais intensa, mais ativando diretamente a célula. Então, ele coloca os nossos corpos, desde o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, até o corpo espiritual, como
presentes em todo o contexto da nossa saúde. E, então, ele vai fazer uma análise do que é necessário, vai entregar frequências à distância, que pode ser feitas com aquele conceito da física quântica da não localidade, ou seja, eu posso tratar algum ente querido, algum paciente meu, seja pessoas, animais, plantas, à distância ou presencial, se estiverem do meu lado. E isso é muito interessante, foi uma das coisas que me fez olhar muito para o Healy, é essa capacidade de unir vários equipamentos que estão disponíveis, de terapias bioenergéticas, em um só dispositivo. Então, eu consigo fazer o tratamento local, mas eu consigo fazer o envio à distância, e o envio vai ser exatamente para esse campo, que a gente pode chamar de campo universal. Então, o primeiro dispositivo que ele denomina, que ele chama de Healy Analyze, ou seja, é o analisador, é um equipamento de biorressonância. Tudo é feito por essa conexão do dispositivo, do aparelho, com o nosso celular. Então, a gente precisa do smartphone, porque o banco de dados é muito grande, fica todo armazenado na nuvem. Então, é um conceito muito avançado de inteligência artificial, com a facilidade, porque o que ele traz para a gente? Hoje em dia, a gente está quase 100% conectado com o celular. Praticamente para tudo, a gente está utilizando a inteligência artificial. Hoje, até para dirigir um carro, você conversa com a Alexa ou conversa com a inteligência artificial dentro de casa para acender uma luz, para tudo. Então, ele olha, ele cria, utilizando esse conceito que a gente já está tão ligado nos recursos que a inteligência artificial nos dá, que o banco de dados na nuvem permite que o dispositivo seja pequeno e que possa estar o tempo todo junto da gente. Então, ele vai fazer uma análise de um grupo de frequências que tenha mais harmonia com a necessidade do meu corpo naquele momento. Então, ele vai ver tudo que possa estar causando desequilíbrio no meu corpo bioenergético, vai fazer um escaneamento e vai me enviar frequências para harmonizar exatamente o que está em desequilíbrio, e o envio através desse campo de informação, desse campo universal. Aqui tem um conceito que é muito interessante, que é o conceito da intenção, que é o mesmo, que é o conceito do motivo, do objetivo, qual é a intenção que eu tenho naquele momento, porque a intenção é o nosso pensamento em ação, é a conexão ou é a materialização daquele meu desejo, daquilo, da minha necessidade, ou seja, o meu pensamento vibrando, ele vai entregar esse sensor, que é o Healy, que ele vai analisar isso. A gente pode dizer que é a mesma coisa que a mente humana próxima a nós, da mesma forma que pode captar e pode interpretar o que a gente está vibrando naquele momento. E isso são as nossas coerências, ou seja, são o que a gente atrai, as pessoas que a gente atrai. Mas o sensor de biorressonância, ele vai fazer isso, ele vai captar, através da intenção, qual é a minha necessidade naquele momento. Esse é um outro conceito que me chamou muito a atenção e que, para mim, ressoou muito, que é exatamente eu estar ligada com uma outra pessoa ou com outro ser, que eu desejo entregar, que ele receba o melhor que possa ser analisado ali. Então, eu preciso estar conectada com aquele ser que eu estou analisando. Como eu falei para vocês, quando a minha mãe teve uma crise muito severa de hipertensão, foi para UTI, estava lá no Panamá, que eu moro no Panamá, e ela lá em Campo Grande,
que forma que eu poderia auxiliá-la estando à distância. Então, eu fiz o scanner, ali me mostrou os desequilíbrios que ela estava naquele momento passando, ou seja, sistema circulatório, mas principalmente o que mais apareceu foi o emocional. E realmente ela estava passando por uma situação muito difícil emocional. O dispositivo me mostra isso e eu consigo enviar frequências. Então, várias vezes ao dia, eu colocava para rodar os programas que o equipamento, que o dispositivo selecionou para ela, de uma forma a poder auxiliá-la a poder se equilibrar energeticamente, e eu não precisava estar do lado dela ali. Então, esse Analyze, que a gente chama também, que é o dispositivo de ponto azul, e eu vou mostrar depois para vocês, porque são o que a gente abaixa na Play Store ou na Apple Store, são os sensores, os dispositivos diferentes para ser baixados na nuvem. Então, ele vai fazer essa análise. E ele pode fazer análise de tudo que tem energia. Então, do nosso corpo físico, da nossa mente, dos nossos sentimentos, do que tem dentro do nosso coração. Então, o sensor, ele vai analisar aquilo que a gente conversou agorinha, exatamente o que a gente está vibrando, o que a minha mente, que o meu sentimento, através da representação do nosso coração, ele está emitindo. E o sensor, então, ele faz a análise de ressonância, ele pode fazer análise de coaching. Nesse caso, o coaching ele pode ser para aspectos profissionais da minha vida, mas também para aspectos emocionais, sentimentais, tudo que for que eu precise compreender de uma forma diferente de só saúde física, ele vai estar ali em análise de coaching. E análise de aura, que é o que mede a nossa energia, a energia do nosso corpo através dos 7 chakras principais, que vão estar lá conectados com os meridianos, ou seja, ele vai fazer uma análise do nosso corpo, tanto de uma forma holística, através da interpretação dos chakras, quanto de uma forma física, ou seja, cada chakra, cada um dos 7 principais chakras, ele vai se conectar a um sistema hormonal do nosso organismo. Então, existem órgãos conectados a cada chakra, que podem também já energeticamente estar iniciando em desequilíbrio. Nem sempre o que vai aparecer, às vezes, no scanner, já está manifestado no corpo físico. É ao contrário, a gente está fazendo uma análise bioenergética, ou seja, primeiro o desequilíbrio energético antes da manifestação física. E é dessa forma que funcionam as nossas células. Antes que a célula comece a inflamar e depois a degenerar, existe uma causa energética anterior a tudo isso. E isso é muito, muito interessante quando a gente começa a utilizar o Healy, compreender isso e utilizar, essa é a grande ferramenta preventiva que essa terapia de frequência consegue trazer para a gente e nos auxiliar. Então, sempre como preventivo, para me dar, é como se acendesse a luzinha do, olha, presta atenção, cuidado, aqui existe um fator que pode levar a um desequilíbrio. O segundo aplicativo, a gente chama de Healy app, esse é o que a gente comentou, que ele vai fazer um efeito direto nas células, através da modulação da polaridade de cada célula. Então, o aparelho, ele traz junto eletrodos, tipo pulseira, para a gente conectar nos pulsos, que é onde passa a nossa maior inervação e circulação mais superficial, e através de eletrodos, de stickers, para tratamento da dor. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ele já é um dispositivo permitido para tratamento de dor crônica, que eu vou mostrar para vocês.
E o coil, que é esse dispositivo pequeno que é conectado, ele é um amplificador dessa terapia, deste formato de microcorrentes individualizadas para a polaridade da célula, quando por algum motivo eu não consigo estar, estou trabalhando, estou dirigindo, não consigo estar conectado com o eletrodo, ele vai utilizar. E esse dispositivo, ele foi criado, é uma das invenções do Tesla, que é o que faz, que a gente chama de energia escalar, que é para potencializar um campo eletromagnético. Então, conectado no celular, o Healy é esse dispositivo que está à esquerda para vocês, que ele é pequeno, e ele vai estar conectado, então, quando eu ligo o dispositivo e escolho os programas, ele vai baixar diretamente da nuvem. Esse modelo, do que a gente está falando? De potencial de membrana, de célula. Então, às vezes, para algum de vocês que não tenha familiaridade nenhuma com a parte de medicina ou com biomedicina, não é difícil de entender. O que a gente vai estar, o Hill está se baseando em pesquisas, principalmente de dois cientistas, que é o Robert Becker e o Nordstrom, que já investigaram, que já publicaram e que existem inúmeros cientistas que se baseiam nos experimentos e nas descobertas deles. Principalmente o Becker, ele escreve o livro O Corpo Elétrico, onde ele fala exatamente dessas reações eletro e eletromagnéticas de cada célula. Então, eles colocam que nossas células saudáveis, elas trabalham com um potencial de membrana, ou seja, a membrana é a paredinha da célula que permite que entre e saia tudo que a gente precisa, proteínas, minerais, aminoácidos, e eles começam a estudar que a célula saudável, ela tem entre menos 90 e menos 70 Hz. Conforme essa célula vai perdendo polaridade e vai chegando a menos 10 ou até 0 milivolts, desculpa, eles começam a perceber que as células começam a entrar em degeneração e uma célula cancerígena, por exemplo, ela chega em 0 e aí, através da apoptose, ela acaba morrendo. O que é importante para nós, para a gente ficar sabendo? Que a célula é dependente dessa voltagem. Então, o Healy, quando ele utiliza essa microcorrente, ela vai ter um efeito direto sobre as células, ou seja, ela vai levar a informação da célula saudável, e ela vai levar com que a célula volte àquela milivoltagem que é necessário que ela tenha. Então, a gente tem no mesmo dispositivo duas formas que se auxiliam tanto para essa terapia que a gente chama de frequências, que eu posso olhar para o Healy dessa forma holística, integrativa, através de acessar campos de informação, de fazer o envio de frequências à distância, e para quem não consegue entender e fala assim, não, mas isso é impossível, eu não consigo imaginar que campo é esse. A gente tem a possibilidade, então, de trabalhar com o Healy através de um efeito biofísico e bioquímico direto nas células. Então, ele deixa de ser só esse dispositivo holístico que a gente precisa usar um pouco da imaginação para conseguir entender, se a gente não está muito familiarizado com conceitos da física quântica, mas a gente consegue entender como é que ele vai agir diretamente nas nossas células, no nosso corpo. E o Nordstrom era professor de radiologia na Suécia, e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, o Mark Schmidt, quando ele desenvolve o Healy, ele vai usar todos esses conceitos. Então, ele está totalmente embasado em pesquisas científicas, e hoje existem inúmeras publicações, eu já passei para o Edgar, mas quem quiser se aprofundar mais nisso, várias publicações
comprovando realmente tanto esse campo universal que a gente fala, quanto o uso da terapia de frequências. Então, o intuito do healing é fazer essa terapia de frequência como uma ferramenta para diminuir ou eliminar o estresse da célula, dos órgãos, do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso pensamento, para evitar a longo prazo essas doenças crônico-degenerativas. Ou seja, a gente cada vez mais sabe o quanto exatamente o nosso emocional consegue desencadear, dar start em genes que estavam lá quietinhos, dormentes, adormecidos. Por mais que a gente tenha no nosso código genético algumas doenças na nossa família, a diferença entre isso, a gente abrir essa caixinha, dar esse start para começar a doença, é através do nosso equilíbrio emocional. Então, o agente que pode nos ajudar ou que pode nos prejudicar é o nosso equilíbrio, nossa harmonia emocional. E é nisso que essa terapia de frequência vem atuar com tanto poder e com tanta sabedoria. Então, as microcorrentes, nesse caso, elas vão atuar na dor crônica, na fibromialgia, nas cefaleias, atuando dessas duas formas, tanto no Healing Analyze, que é aquele à distância, que eu posso ficar enviando frequências para tratamento disso, quanto através das conexões da microcorrente individualizada. No caso da dor, ele vai atuar lá nas partículas ali que são liberadas neurologicamente para fazer a modulação da dor também. E ela tem um efeito muito potente, isso assim, por uso próprio, uso no marido, e principalmente depois, para quem tiver mais interesse, eu tenho vídeos e tratamento de uma cachorrinha da minha Schnauzer, que tem 15 anos, com artroses crônicas. Ela tem um tumor numa das articulações da pata de trás, e eu tenho um antes e um depois filmados desde o uso do Healing, a diferença de mobilidade, mas principalmente de bem-estar dela hoje ser uma cachorrinha feliz, e era uma cachorrinha que dormia praticamente quase as 24 horas do dia, só acordava para comer um pouquinho e voltava a dormir. Eu fiz o uso para dor crônica, especificamente nela, e é impressionante o resultado que a gente consegue ver. E eu gosto muito de falar isso porque quando a gente está trabalhando com os nossos animaizinhos, mesmo lá na homeopatia, não tem interferência da mente, não tem o fator julgador da mente para bloquear qualquer manifestação. Como a gente já falou até agora, o poder do nosso pensamento, inclusive impedindo que a gente possa se beneficiar de alguma coisa. E nos animais, não, a gente não tem esse julgamento. Então, os resultados, tanto é que a homeopatia de uso na veterinária tem um efeito tão benéfico, tão positivo, de tanta resposta positiva, o mesmo acontece nessas terapias de frequência. Pelo não impedimento da mente e muito mais fácil de você poder analisar resultados. Então, para a gente fazer um resumo, já indo para a parte final, o Healing, como é que ele vai funcionar? Então, ele é um aparelho, é um dispositivo de biorressonância que vai analisar a energia emitida pelo corpo, e a entrega dessas frequências através também desse dispositivo. Ele vai fazer o envio análise de envio de frequência de microcorrente individualizada porque naquele momento, para aquele corpo energético que eu estou analisando. Vai utilizar a energia escalar de Tesla, usa a informação bioenergética do próprio ser vivo, e também energia eletromagnética através dos conectores e através de um outro dispositivo, que é um lançamento mais recente deles, que cria um campo eletromagnético em volta da gente,
que a gente vai depois mostrar para vocês numa outra reunião, que chama Meg Healy. Então, tudo isso é feito através da conexão, de novo, dos nossos smartphones, através desse dispositivo, que é esse que está no centro. Eles têm algumas outras possibilidades, através do relógio, que é igual o da Apple ou da Samsung, só que nesse caso, o Healy Watch, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise em tempo real das nossas funções vitais. Pressão, a nossa circulação, nossa respiração, então, nossa hidratação. Ele faz uma análise ali em tempo real das nossas funções vitais e nos nos indica o que é preciso fazer para harmonizar aquilo. Então, se eu estou alterando muito minha frequência cardíaca, ele vai me indicar as frequências, grupo de frequências que eu posso utilizar do Healy para harmonizar aquela alteração que se mostrou ali. Então, tem alguns outros acessórios que a gente pode utilizar, mas normalmente a gente tem tudo ali dentro do nosso celular, conectado com a inteligência artificial, com o banco de dados deles, para a gente poder se beneficiar. E o dispositivo é sempre que é esse dispositivo pequeno, que é o Healy. Ele é conectado, então, ao nosso celular, e o que vai diferenciar nos modelos é a quantidade, são os tipos de programas que são liberados para a gente poder utilizar. Esses dois primeiros, que é o Gold e o Holistic, eles só fazem as frequências de microcorrentes locais, e a partir desse Resonance, que é o azul, aí sim a gente tem tanto a distância quanto local, com uma série, são mais de 220 grupos de frequências e milhares de frequências em cada grupo desses. E o Professional Edition, que é o mais completo, que a gente pode utilizar para dor local e à distância, para sono, ele é bem completo. A gente consegue fazer uma abordagem de vários, assim, de vários aspectos nossos, tanto físico, emocional, profissional, a gente consegue no Professional Edition. Ele é bem completo. Tudo isso que a gente conversou agora, para cada um de vocês que quiser se aprofundar mais, pode conversar com o Edgar, com o Vitor, com quem convidou vocês para estarem aqui, para que a gente não teria, seriam horas e horas conversando sobre terapia de frequência, sobre os dispositivos, mas quem tiver dúvida, a gente pode conversar individual depois com vocês sobre isso. Então, a diferença vai ser cada grupo cada modelo daquele tem grupos de frequências diferentes. E o Healy, ele já são mais de 50 países, aqui já foi liberado, esse mês foi liberado, eles abriram o México, Canadá e Japão. O Brasil, a gente está aqui na listinha de espera, eu tenho certeza que vai ser um país que vai se beneficiar muito, que vai ter um destaque muito grande, assim como tem a Ásia, que é o principal mercado deles, porque para nós, a gente tem uma visão já bem maior sobre saúde, a necessidade dessas terapias, essas terapias já fazem parte do nosso dia a dia, da compreensão, e o brasileiro, ele consegue aceitar com muito mais facilidade essas técnicas integrativas. A medicina oriental é muito atuante no Brasil, e a gente tem, eu falo que a gente tem no nosso DNA a espiritualidade mais presente do que muitos outros países que se mantêm, assim, muito distanciados da espiritualidade, seja por um preconceito em falar em espiritualidade e ligar a espiritualidade à religião, que são coisas separadas,
mas nós temos muito mais facilidade e nos permitimos mais olhar para a espiritualidade sem tanto preconceito, como alguns países que não aceitam e que se mantêm muito mais materialistas. Então, eu tenho certeza que o Healy vai ser um sucesso muito grande e também porque a última pós que eu terminei agora, que é em terapias biofísicas e equipamentos biofísicos ligados à saúde, a gente consegue perceber o quanto já tem equipamentos semelhantes em utilização por inúmeros terapeutas, mas o Healy, para mim, ele conseguiu associar, primeiro, o envio à distância, e eu poder fazer isso também local, e tratamento para dor junto. Então, é um equipamento bem, bem interessante. E eu gostaria só de finalizar, antes de a gente fazer a leitura, explicando que nós somos, a Marina sempre, hoje ela não pôde estar aqui com a gente, mas a Marina que me apresentou o Healy no Panamá, falando sobre o aparelho, mas cada uma de nós, a gente não trabalha para a empresa, nós somos independentes, e a empresa considera cada um que adquire o aparelho como um membro independente. Ou seja, eu falo sobre o Healy porque ele me trouxe muito benefício, ele ajudou muito e ajuda a minha família nessa questão de tratamento de saúde e de bem-estar, assim como meus animais, porque eu consigo trabalhar com isso atendendo meus pacientezinhos animais, mas nós somos independentes da empresa. Aquele que tiver interesse em quiser, por exemplo, conhecer mais sobre o aparelho, comprar o aparelho, vai comprar da empresa Healy, não vai comprar da gente, porque nenhum de nós vende o aparelho. Então, o aparelho é da empresa. Nós somos divulgadores de algo que trouxe um bem-estar muito grande para a gente. Então, se alguém tiver uma pergunta, tiver alguma dúvida até aqui, pode abrir o microfone. Deixa eu só parar aqui.